16. Vê se do seu lado tem alguém que tem dificuldade de encontrar referência, ajude-o. Esse capítulo do livro de Êxodo é um dos capítulos fundamentais. Eu sei que você pode ter o conceito de que a Páscoa é o ponto central do livro de Êxodo, porque é isso que ensina a maioria dos livros, comentários bíblicos. De fato, a Páscoa é muito importante. A Páscoa aponta para a nossa salvação, a nossa redenção, para o novo nascimento. O dia em que o sangue de Jesus foi aplicado sobre a nossa vida e os nossos pecados foram completamente perdoados, a nossa vida foi purificada. Portanto, a Páscoa é de fato importante, ela é o marco inicial. Mas a Páscoa é só uma experiência. A Páscoa, apesar de nós podermos confessar o nosso pecado e constantemente sentirmos a purificação e o perdão do sangue de Jesus, a Páscoa é uma experiência. Mas no capítulo 16, nós temos a experiência-chave na vida de todo crente. E antes de chegar nessa experiência, eu quero relembrar com você, o livro de Êxodo, ele é um quadro, um retrato da nossa história, da nossa vida cristã. As experiências pelas quais o povo de Israel passou, são experiências que você, que eu, que nós juntos estamos passando ainda hoje em dia. E a primeira experiência que nós tivemos foi a Páscoa. Na Páscoa fomos libertos do pecado, da condenação, do anjo da morte. E agora, o diabo, quando ele nos olha, ele não vê nós simplesmente, mas ele nos vê cobertos pelo sangue do Senhor Jesus. E por isso não nos toca. Deus também, quando nos olha, ele não nos olha simplesmente, mas ele também nos vê coberto pelo sangue de Jesus e por isso nos aceita. Deus não pode rejeitar você mais. Você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos, porque o sangue de Jesus já abriu o caminho. Mas essa é a primeira experiência. Depois tivemos a segunda experiência, que foi a passagem pelo Mar Vermelho. A passagem pelo Mar Vermelho é uma experiência de morte para o mundo. E na nossa experiência cristã, ela representa o batismo. A passagem pelo Mar Vermelho nada mais é do que o batismo nas águas. Não adianta simplesmente ser lavado pelo sangue. Tem também de passar pelo Mar Vermelho. Tem de crucificar o mundo. E tem que ser liberto do domínio e da opressão de Faraó. Uma pessoa pode passar pela Páscoa, pode crer em Jesus, e pode até estar debaixo do sangue de Jesus, e ainda assim, ainda viver no domínio de Faraó, e viver debaixo do jugo, do peso, da escravidão, das correntes de Faraó. Essa é a realidade de muitos crentes. Não se iludam quando alguém diz, não, você agora creu em Jesus, pronto. Agora não tem mais nada a ver com o diabo. Não se iluda com quem diz isso. Não é suficiente passar pela Páscoa. É necessário também cruzar o Mar Vermelho. Enquanto você está no Egito, mesmo debaixo do sangue, você ainda está nos domínios de Faraó. E nos domínios de Faraó, ele tem legalidade para oprimir a sua vida. Quase compreendem nessa manhã. O Mar Vermelho, portanto, é o batismo, é uma fronteira. Mas depois que passamos o Mar Vermelho, também não encerra a vida cristã. Continua. E nós vimos que 3 dias depois, eles tiveram a terceira experiência com Deus. Qual foi ela, meus irmãos? Foi em Mara. Diga, Mara. Quantos estavam aqui domingo passado? Deixa eu ver. Na maioria. Foi em Mara. Vamos relembrar então. A primeira experiência, qual foi? A segunda? A terceira? Páscoa, a salvação, Mar Vermelho, o batismo, e Mara nos fala de cura. Foi ali que o Senhor se revelou como Jeová Rafá. Foi ali que ele disse, eu sou o Senhor que te sara. E ele disse, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem os meus estatutos, nenhuma das enfermidades que vieram sobre os egípcios virão sobre vocês. Porque ele disse, porque eu sou o Senhor que te sara. E nós vimos, e sara do quê? De que o Senhor nos sara? Antes de tudo, o Senhor nos sara das enfermidades físicas. Mas lá em Mara aconteceu algo interessante. As águas eram amargas. E o povo tinha sede, mas não podia beber. E eu mostrei para os irmãos o que significa essas águas amargas. Provérbios diz que as fontes de vida procedem do coração.
E sobre tudo que você deve guardar o coração, porque do coração procedem as fontes da vida. Mas muitas vezes as fontes da vida estão amargas. Por isso o Senhor mostrou para Moisés uma árvore, o madeiro, como diz na versão corrigida. O Senhor mostrou o madeiro, e quando Moisés jogou o madeiro sobre as águas ficaram doces. O madeiro aponta para a cruz. É na cruz do Senhor Jesus que nós temos cura. Portanto, a terceira experiência que temos com o Senhor é uma experiência de cura. Cura da amargura, cura de ressentimento. É uma experiência de cura, cura física, cura da alma, de restauração interior. Pastor, mas e a Páscoa não resolveu isso? Não. E o batismo resolveu isso? Não. Ainda precisamos de ter as águas do nosso interior transformadas. Tem pessoas entre nós que já creram em Jesus e até já foram batizadas, mas cujas águas no interior ainda estão amargas. Não é possível ainda ter uma comunhão apropriada com ela, porque as águas estão amargas. Hoje, ainda é tempo, como diz o Senhor, de recebermos cura. Essa experiência. Mas também não para aí. Ainda continua. A quarta experiência que eles tiveram foi num lugar chamado Elim. Isso tudo está no capítulo 15. No último versículo do capítulo 15, diz: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Nós vimos que essa quarta experiência aponta para o batismo no Espírito Santo. 12 e 70. 12 fontes que jorram. 70 palmeiras que crescem. E nós vimos que essa água jorrando é diferente da água que foi adocicada. A água amarga que foi adocicada nos fala das águas da nossa própria alma. Águas do nosso próprio ser. Nosso próprio suprimento humano natural, que era amargo, mas pela cruz ele é adocicado. Você era amargo, mas pela cruz você é transformado. Mas lá em Elim tem uma outra experiência. Ali foi refrigério, ali foi transbordamento e aponta para o batismo no Espírito Santo. De uma maneira ou de outra, eles estavam debaixo da nuvem, que também aponta para o Espírito Santo. Mas eles chegaram também a Elim, onde havia fontes jorrando. E nós vimos que o número 12 e o número 70 juntos estão associados com o quê? Com o propósito de Deus sendo cumprido pelo seu fluir. Nós vimos que Moisés, quando foi levar a cabo o propósito de Deus e construir o tabernáculo, ele usou de 12 tribos e de 70 anciãos. Também Jesus, quando foi para estabelecer a igreja, ele tinha 12 apóstolos e 70 discípulos a quem ele enviou. Tanto Moisés quanto Jesus edificaram algo. Moisés edificou a Israel, mas Jesus edificou a igreja. E ambos fizeram com o número 12 e 70. Também nós temos essa experiência. Quando o fluir de Deus, quando a água viva sai do seu interior, porque Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque, como diz a Escritura, quem crer em mim, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Quando os rios de águas vivas estiverem fluindo do seu interior, você vai estar podendo ser usado como instrumento para a edificação do Senhor. Ninguém pode ser usado por Deus como instrumento, a menos que tenha as fontes jorrando do seu interior, fontes de água viva. Não basta ter a água purificada, não basta ter o coração sem amargura, adocicado pela cruz do Senhor. É necessário que haja fonte de água viva. Você percebe isso? Tem crentes que passaram pela Páscoa. Você sabe que ele passou pela Páscoa, que ele tem a salvação. Mas você não percebe nele as fontes jorrando, você não percebe nele transformação, e você vê que ele ainda está no Egito, debaixo da escravidão de Faraó. Por quê? Só passou pela Páscoa. Outros crentes passaram pela Páscoa e tiveram a experiência definida do batismo. Para eles não foi uma mera cerimônia, foi uma experiência. E eles então separaram do mundo, crucificaram o mundo. Esse você vê, já foi liberto do diabo. Você não vê ele mais escravo do diabo, andando debaixo de opressão. Mas ainda vê no seu interior saindo águas amargas. Mas ele depois avança e chega até Mara. E ali ele lança a cruz. E as águas do interior começam a ser adocicadas. Mas você conversa com ele, apesar de não perceber amargura nele, apesar de ser uma pessoa saudável, você não percebe nele algo sobrenatural. Já encontrou pessoas assim? Você percebe que ele é um bom crente, ele é um bom membro da igreja. Você percebe que a alma dele não é uma alma doente, não é uma alma estourada. Você percebe que ele é uma pessoa saudável, a sua alma é saudável, mas de alguma maneira você não consegue sentir nele o fluir de unção, de vida. Para isso acontecer, tem que ter uma experiência de Elim, a experiência do batismo, do enchimento do Espírito Santo. Aí quando acontece isso,
Você vê a pessoa curada, vê a pessoa liberta, e você, quando toca nela, sente também o fluir da água viva do Senhor, que não é só para ela, mas para todos aqueles que estão ao redor dela. Quantos dizem amém sobre isso? Percebe? O livro de Êxodo não é um livro de doutrina, é um livro de experiência. Tem que ser experiência. Mas agora nós chegamos na quinta experiência do povo de Israel. A quinta experiência do povo de Israel. Vamos relembrar. A primeira foi a... Nós vamos falar direito. A primeira foi a segunda, Mar Vermelho. A terceira, Mara. A quarta, Elim. Depois vai dizer o significado para mim. Vamos guardar o nome das experiências. Vamos lá? A primeira foi a segunda, a terceira, a quarta. Agora vamos à quinta. A quinta foi a experiência do maná. A quinta foi a experiência do maná. Vamos ler a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Zim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Essas experiências não tem que demorar muito. Isso aqui foi no dia 15 do segundo mês. O dia que eles partiram foi no dia 15 do primeiro mês. No dia 1º do primeiro mês foi a Páscoa. Depois, no dia 15, eles partiram, passaram o Mar Vermelho. Do dia 15 do primeiro mês até o dia 15 do segundo mês, eles passaram por Mara e Elim. Agora chegaram ao deserto de Sim, onde Deus mandou o maná. Verso 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será 2 tantos do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois que somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos parte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com o que vos queixais contra ele. Pois que somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Se você ler no versículo 2, diz o seguinte: toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra quem, meus irmãos? Murmuraram contra Moisés. No entanto, aqui na frente Moisés diz, verso 8, as vossas murmurações não são contra nós, eu e Arão, e sim contra o Senhor. Aqui está um princípio: quando você murmura contra uma autoridade constituída por Deus, você não murmura contra a autoridade constituída, você murmura contra Deus que a constituiu. Então, por exemplo, quando você murmura contra o seu líder de célula, você murmura contra Deus. Quando você murmura contra o pastor, murmura contra Deus. Quando murmura contra o seu pai ou a sua mãe, está murmurando, na verdade, contra Deus. Por quê? São pessoas constituídas por Deus na sua vida. Você entende o que eu estou dizendo? Por isso é muito sério o que você fala. E alguém vai dizer: não, eu jamais falaria isso para Deus. E muitas pessoas pensam: eu jamais, ou até dizem, eu jamais seria como o povo de Israel, que murmuraram contra Deus. Eu não. Eu falo de homens, porque esses homens, eles não cumprem o propósito de Deus. No entanto, você está vendo aqui em Êxodo, que eles não murmuraram contra Deus, e sim contra Moisés. Mas Deus falou: o que for contra Moisés é contra mim. O que você falar contra ele, falou contra mim. Eu encontro muito disso por aí. Pessoas dizendo: olha, pastor, vou falar isso para você, mas eu estou falando é de homens. Jamais falaria de Deus, porque eu sei que Deus nunca falha. Deus é bondoso, Deus é suprimento. Mas esses homens que lideram a igreja, então descem a lenha. Elogiam bastante a Deus,
Não, porque Deus é isso, Deus é aquilo. Mas esses que estão à frente, desce o porrete. Eu vou dizer algo para você. Deus não vê distinção. Não fique pensando que você vai atrair a simpatia de Deus, primeiro elogiando a Deus e depois descendo o malho na autoridade. Não vai, não vai, porque é contra Deus, murmuramos da palavra do Senhor. Vamos continuar lendo. Verso 9: Disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dará para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: Colhei disso cada um segundo o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o homem, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 hómeres cada um. Os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Mudou o som aqui, irmão? Põe do jeito que estava. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu sábado, por isso ele no 6º dia vos dará pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor ordenou: Dele encherás um homer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele um homer cheio de maná. Coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná, até que chegaram aos termos da terra de Canaã. O homem é a 10ª parte do éfa. Feche os seus olhos. Deus poderoso, aqui está a tua palavra diante de nós. Seja ela, ó Deus, pão para o nosso espírito, maná que desce do céu, ó Deus, que provém da tua boca. Senhor Deus, haja revelação entre nós. Não queremos, ó Deus, meramente fazer um estudo bíblico. Não queremos tocar, ó Deus, na história bíblica, na doutrina bíblica simplesmente. Queremos, ó Deus, receber de ti, tocar no verbo vivo, na palavra que é viva e eficaz e tem o poder de transformar as nossas vidas. Nós oramos nesta hora em nome de Jesus. Alimenta-nos, toca-nos, fala conosco, no nome do Senhor.
Diga, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, disse Jesus. Também Deus mesmo disse isso lá em Êxodo capítulo 8. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A experiência em Elim foi uma experiência de enchimento do Espírito Santo. Foi uma experiência de batismo no Espírito Santo. Mas deixa eu dizer algo para você. O batismo do Espírito Santo somente não tem o poder de eliminar a carne. Na verdade, a nossa carne não é eliminada. Veja, depois de terem a experiência que tiveram, de ver o fluir de Deus, de experimentarem o suprimento, o refrigério de Deus, murmuraram contra o Senhor e disseram: ah, quem nos dera morrer lá no Egito, nas mãos do Senhor, do que vir para cá e morrer nesse deserto e morrer de fome. Eles acabaram de ser descedentados de maneira extraordinária. Acabaram de ver o poder de Deus. Estavam ali reclamando. A carne apareceu. A carne aflorou. Logo depois das fontes jorrarem, a carne brotou. É isso, meu querido. Muitos de nós não entendemos isso. E ficamos pensando, o fulano de tal é tão cheio do Espírito. Como é que ele pode fazer algo tão carnal? Deixa eu dizer algo para você. A carne não muda. Ela é igual em todos. A carne em mim é igualzinha à carne em você. Não sou melhor do que você em nada, porque em nós, na nossa carne, não habita bem nenhum. Você não deve ter as pessoas uma estima muito alta. Não despreze ninguém. Não despreze ninguém, porque o desprezo não procede de Deus. Mas também não tenha ninguém numa estima muito elevada. Deus me ensinou isso no decorrer dos anos. Eu tinha certas pessoas numa estima muito alta. E foi interessante porque uma a uma, Deus foi removendo da minha vida. Uma a uma daquelas que eu achava que eram extraordinárias, que eram magníficas, maravilhosas, Deus foi removendo. Foi me mostrando que a carne é igual. Não há motivo nenhum para o homem ficar admirando o homem. Não há motivo nenhum para o homem ficar buscando homem. Não há razão nenhuma para você achar que tem homens maiores nem melhores. Devemos honrar a todos em amor. Mas não fique achando, porque o pregador A ou B, ele não tem carne. Ele tem carne igualzinha a sua. Comedor de arroz e feijão igualzinho você. Tem conflitos exatamente como os seus. Às vezes eu encontro irmãos, eu fico tão triste, porque é coisa maligna isso. Eles falam: ah, pastor, será que você sente as coisas que eu sinto também? Será que você passa pelas coisas que eu passo também? E eu fico olhando para ele, e eu fico pensando: oh Deus, quando o Senhor abrir o olho dele a meu respeito, me deixa longe. Porque ele vai jogar tanta pedra em mim. Porque ele está achando que eu sou tanto alguma coisa, e não sou nada, não tenho nada além. O que eu tenho é um encargo da parte de Deus de fazer o que eu faço. Eu estou aqui para relembrar você da palavra de Deus. Nem é para ensinar, é para lembrar. Porque quem ensina mesmo é o Espírito Santo dentro de você. E estou aqui também, sabe para quê? Para apontar para Ele, para dizer: olha para Ele, é no poder dEle, é Ele que faz. Sabe, não vai ser homem nenhum que vai mudar você, não será homem nenhum que vai mudar o seu casamento, não será homem nenhum que vai curar você, não será homem nenhum que vai sustentar você, não será homem nenhum que vai te dar um emprego, que vai te dar dinheiro. Não é homem quem faz isso, quem faz isso é Deus, isso vem das mãos de Deus. E aquelas pessoas que buscam do homem se decepcionam. E tem que decepcionar mesmo. Quando eu encontro pessoas decepcionadas, e elas falam a mim assim: ah, pastor, eu fiquei muito decepcionado na igreja. Por isso eu estou aqui, estou precisando de cura. Precisando de cura nada. Todo homem tem que decepcionar com outro homem. É importante. Quem nunca decepcionou com homens, não conhece a Deus. Quem nunca enxergou homem e falou assim: puxa vida, isso é só um homem. Você nunca teve essa experiência, você não conhece a Deus. Se você ainda está achando ainda que o seu líder, o seu pastor é o ápice, é o extraordinário, você ainda não conhecia a Deus na intimidade ainda. Porque quem vê o Senhor na luz do Senhor, para ele depois, todo homem é madeira, é palha, é vento que passa. Não é o homem que faz. Você entende o que eu estou dizendo? Não me interpretem mal. Não estou dizendo para você não honrar as pessoas, nem para você não amar as pessoas, mas ame-as como homens e não como deuses. Ame-as como homens. Ame quem tem defeito. Inclua o defeito na sua vida. Ame desse jeito.
Entende? Há muito tempo que eu desisti de ter essas expectativas. Por que o povo murmurou contra Moisés? Porque no fundo eles achavam que era Moisés que fazia. Achavam que era Moisés que realizava. Mas não é Moisés, é Deus que faz. É Deus que faz. Por isso, quando alguém vem aconselhar comigo, eu sempre pergunto se ele jejuou antes. Porque se você vai aconselhar com o pastor sem ter orado antes, você está pecando. Você está achando que o homem resolve a sua vida. E é Deus. É Deus. Isso nunca é demais enfatizar. Pastor, eu estou com crise no casamento, eu preciso de ajuda. Peraí, já jejuou sobre isso? A ajuda que eu posso dar é mandar você jejuar. A ajuda que eu posso dar para você é ensinar você como jejuar pelo seu casamento. Ah, pastor, eu quero alguém que me ajude, que vai lá em casa, que fala algo para aquele homem, que muda a vida dele. Não sou eu que mudo homem nenhum. Imagina se tivesse esse poder, eu estaria mudando todo mundo já. Não tem esse poder, ninguém tem. Quem muda é Deus. Uma irmãzinha, sabe, Deus também nos quebranta. Tem uma irmãzinha preciosa na nossa igreja. E a impressão que eu tinha é que ela era uma pessoa sem compromisso, desvinculada, vem de vez em quando, né, aquela coisa. Eu achava que ela era uma pessoa assim, solta. E ela está passando por uma crise no casamento. E eu falei para ela, olha, não posso ajudar porque seu marido não é da igreja. Se eu for lá conversar com ele, ele vai me dar um tabefe na cara. Eu não posso ir lá falar para ele, ó, você tem que mudar, rapaz. Não posso, ele não é da igreja. Mas eu fiquei tão contente essa semana, minha esposa estava me contando, que ela tomou posicionamento, ela foi para um lugar deserto, foi para lá, foi jejuar, jejuou uma semana, só ela e Deus. E eu nunca nem sabia que ela jejuava. Não parece ser o estilo de gente que jejua. E ela voltou ligando, olha, eu fui lá para o deserto, eu fui jejuar e Deus falou para mim. E Deus falou comigo. Ai, mas eu estava sentado na hora que a minha esposa falou, me senti uma alegria tão grande no meu espírito. Não é pela irmã em si, simplesmente. Não é só porque ela vai ter o milagre de Deus. É porque ela descobriu que não é o homem que faz. Ela percebeu que é Deus que vai fazer. E ela foi atrás de Deus, ela lutou com Deus, ela agarrou no pé de Deus, falou, Senhor, não te largo enquanto não mudares a mim e o meu marido e o nosso casamento. Ela aprendeu o segredo. Pastor, eu tenho que fazer isso sozinho? Não, você pode convidar outros a jejuar e orar com você. Mas pode ser qualquer um, não tem que ser alguém extraordinário. Eu lembro que eu já tive tantos pastores, uma estima elevada demais. Incrível como um a um, todos eles foram tropeçando e saindo do caminho. Incrível, um a um. E eu ficava pensando, meu Deus, por quê? Porque Deus não vai deixar homem tomar o lugar dele, meu querido. Homem não vai tomar a glória que é de Deus. Sabe, esse negócio de ministério com o nome do homem na frente, isso já está acabando e vai acabar. Quando eu me converti há 20 anos atrás era normal. Tinha 1000 ministérios. Ministério fulano de tal, ministério Beltrano, ministério isso, tudo o nome da pessoa. Hoje eu não conheço nenhum. Alguns estão na cadeia. Alguns foram até presos. Outros se trumbicaram, arrebentaram. Por quê? Tomaram um pedestal que não era deles. Era só de Deus. O homem não deve receber. Quem deve receber é o Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Quantos podem dizer glória a Deus nessa manhã? Não, mas quando eu falo glória a Deus, é glória só a Deus. É glória só a Deus. Amém? É importante isso. Estavam murmurando de Moisés. Por isso, quando você encontrar um irmãozinho decepcionado com o pastor, fala para ele, irmão, que bom. Isso não é ruim. Decepcionar é bom. Para você ver que homem não é Deus. Só há um que é Deus. Só tem um que nunca decepciona. Eu às vezes ficava em crise. Porque tem alguns irmãos tão preciosos, eles me tratam tão bem. Assim, todos me tratam bem, mas alguns são acima da média. E eles me tratam, me envolvem, me presenteiam, e é uma maravilha. E eu mesmo falo para eles, eu falo, irmão, no dia que você enxergar minha carne, não me deixa não. Fica perto de mim. A pessoa fala, o que é isso, pastor? Nunca vai acontecer isso. Eu falo, vai, porque eu tenho carne. Uma hora dessa você vai sentir que é a minha carne. E carne é tudo igual, é carniça. Fede que só ela. Eu falo para a pessoa, né? E a pessoa às vezes não acredita. Mas é necessário que isso aconteça. Temos de amar as pessoas e amar os irmãos como irmãos. E relacionar no nível do espírito e não da alma. Irmãos, estão me ouvindo nessa manhã? Vamos avançar.
Por que Deus mandou o maná? Quais foram as circunstâncias em que Deus mandou o maná? É interessante que Deus não mandou o maná depois que o povo jejuou. O povo não estava em santidade, até pelo contrário. O povo estava na carne. O povo estava na carne. E o povo murmurou contra Deus. E Deus ouviu a murmuração. O que é sério. Tem gente que pensa que Deus só ouve oração. Deus não ouve só oração. Deus ouve oração e Deus também ouve murmuração. Deus ouve. E tem oração que não passa reclamação. Também. Pastor, será possível que eu possa ajoelhar e começar a reclamar diante de Deus? É possível. Que tem irmão que não ora. Tem irmão que ajoelha e começa assim: oh Jesus, está difícil demais, Jesus. Assim não dá não, Senhor, me leva. Prefiro morrer que viver assim, está tão ruim aqui. Ele está achando que é oração, mas não é. Isso chama-se murmuração. Entende? Quem ora faz diferente. Quem ora fala: venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida. Se a tua vontade é essa, eu vou tomar o cálice. Esse está orando. Esse agrada o coração do Pai. Mas tem uns que não oram, reclamam, choramingam. Oh Jesus, você está vendo? Olha aí. Olha o que aprontaram comigo. Eu nem merecia isso. O Senhor sabe que eu não mereço. Mas Deus fala: merece. Não, não mereço, Jesus. Incrível. Como tem irmão que não ora, murmura. Pastor, quer dizer que eu não posso chorar diante de Deus? Não, não me entenda, não é o tom de voz, não. Você pode e deve chorar. Mas tem choro e choro. Tem choro que é oração. Tem choro que é reclamação. Tem choro que é insatisfação. Tem choro que é chateação. Por que Deus deixou acontecer isso comigo, pastor? Eu não tenho nenhuma brecha na minha vida. Eu dou dízimo todo mês, dou até semanal. Por que Ele não enviou anjos? E a pessoa chora. E ela pensa que está fazendo algo bonito. Só está mostrando a carne. Só está mostrando a carne. O povo de Israel estava na carne aqui. Por que a carne aparece, meus irmãos? Como a carne não muda, Deus não tem interesse e não vai eliminar a carne. Porque a carne está no nosso corpo também. E Ele não vai eliminar esse corpo. Por isso a carne permanece aí. O caminho de Deus não é eliminar a carne, mas é amortecê-la, deixá-la de lado. Deixá-la de lado. Por que a carne apareceu aqui? Porque o povo estava desnutrido. Não tinha comida. Andaram, não tinha comida, a carne apareceu. Quando é que a sua carne aparece? Quando você está desnutrido. Pode ter certeza, se a carne apareceu, é porque não está comendo de Deus. Quem está nutrido no Espírito, a carne fica de lado. Quem está cheio do Espírito, quem está saturado do Espírito, a carne fica de lado. Mas onde há desnutrição, onde não há disposição de comer a cada dia, sabe, não é um comer só nos cultos, comer em casa, comer tomando a palavra, comer orando, comer confessando, onde não há essa dieta apropriada, essa nutrição apropriada, digamos assim, a carne aparece. E é interessante que aconteceu algumas coisas aqui. Deus veio tratar com a carne. Como é que Deus tratou com a carne? Primeira coisa que Deus permite. Muitas pessoas não entendem certas coisas. E eu vou dizer algo para você. Eu tomo muito cuidado com as coisas que eu falo. Porque as palavras têm poder, sim. Mas não o poder que você imagina. Tem pessoas que falam: olha, pastor, as palavras têm poder. Mas, apesar dele falar corretamente, ele não sabe o que tem poder. Ele pensa que tem poder porque tem um poder mágico. Tipo, abracadabra, abre-te sésamo. Pensa que é uma palavra mágica. Não é isso. Nossas palavras não têm esse poder mágico. Nossas palavras têm poder, sabe por quê? Porque Deus ouve. Esse é o problema dela. O problema das palavras é que Deus ouve. O problema do que você fala é que Deus ouve. Pastor, e Deus só concede aquilo que está em linha com o trono dele? Infelizmente não. Às vezes, tem gente que insiste tanto na carne por causa de alguma coisa que Deus dá. Olha o que diz lá no Salmo 106. Abre, não desmarca de Êxodo não. Salmo 106, versículo 15. Olha o que diz. Mais ou menos no meio da sua Bíblia. Salmo 106, 15. Vamos ler juntos esse versículo? É um dos versículos mais duros de toda a Bíblia.
Quantos acharam? Diga um amém. Vamos lá, leia forte. Concedeu-lhes o que pediram, mas... Que coisa séria. Deus concedeu. Ah, vocês querem é comer carne? Ah, vocês querem é isso? Vocês querem a comida egípcia? Então eu vou deixar vocês comerem. Vou conceder para você. Mas qual que é a consequência? Fez definhar a alma. Fez definhar a alma. Deixa eu dizer algo para você. Não aplique o seu coração demais em coisas naturais e humanas, mundanas, carnais. Porque se você começar a insistir por algo, Deus vai dar. Alguém fala, pastor, mas Deus não pode dar coisas ruins. Não, não é que é ruim. Codorna não é ruim, é ruim. Bom, nunca comi codorna. Alguém já comeu codorna aqui? É bom? Nossa, que tanta gente comeu codorna. Eu tenho que comer também, ué. Onde vende isso? Já comi ovo de codorna, mas codorna não me lembro. Parece galinha. Eu não vou comer. Veja bem, codorna é de Deus. Comer uma codorna, não é verdade? Não tem nada de errado nisso. Não é a coisa em si mesma. Mas Deus queria dar para eles, por acaso era codorna, meus irmãos? Porque codornizes aqui são codornas. Não era isso que Deus queria dar. Não era isso que Deus queria que eles almejassem. Aí, mas eles insistiram, não queremos comer carne, não queremos comer carne, saudade de comer carne. Aqui em Êxodo não diz, lá em Números diz, o Senhor falou, olha, eu vou dar carne para eles, não é nem um dia, nem dois, nem uma semana, vou dar 1 mês de carne. E vou dar tanta carne para eles que as codornas vão vir e vão se amontoar até meio metro de altura em todo o arraial. Imagina que tanto de codorna amontoar até meio metro de altura. E eles vão comer tanta carne, diz a Bíblia, que vão comer até pôr pelos nariz. Não foi eu que falei, está na Bíblia. Vão comer até pôr pelo nariz. Você quer tanto isso? Você acha que isso é maravilhoso? Pois vai comer até enfastiar. É assim que acontece também. Quando você tem o coração nas coisas do mundo, Deus permite que você tenha. Mas depois aquilo vira tribulação de alma para você. Depois aquilo vira cansaço de alma para você. Você sonhou tanto com aquele carro, e pediu o carro, insistiu o carro, e quis o carro. Deus não queria dar aquilo para você, mas você insistiu, Deus falou, vou te dar o carro, para você ver o que é bom para todos. E você ganha o carro, porque o carro não é pecado, o carro não é errado. E você ganha o carro, e o carro vira um tormento para você. Seus vizinhos falam, agora está de carro zero, hein, Hugo? Ficou rico. Aos parentes dele, ele fala, ele está rico. Vamos lá pegar dinheiro emprestado com ele. Aí chega lá e fala, Hugo, empresta 100 reais. Hugo fala, não tenho. Aí eles falam, você com carro zero na garagem não tem 100 reais? É ou não é, meus irmãos? Aí ele fala, não, irmão, esse carro aí, não vem com desculpa, você não quer dar, rapaz. Esse carro é a prova que você está rico. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí um belo dia, o vizinho quer uma carona para vir no culto. Aí o Hugo fala, não vou poder te dar carona porque não tem dinheiro para combustível. Aí o vizinho fala, que é isso? Quem comprou o carro agora não tem dinheiro para combustível? Quem acredita nisso? Mas quem tem carro sabe que às vezes acontece isso. Tem dia que às vezes não tem combustível. Se você é uma pessoa séria, você não quer dar cheque pré-datado, você deixa o carro e vai andar de ônibus. Mas o outro fala, isso é uma conversa, esse cara é tão avarento, ama tanto o carro dele, que ele deixa o carro na garagem e vai andar de ônibus. Não é terrível isso, meus irmãos? Esse carro é bênção? Seja franco. Virou o que na sua vida? Tormento de alma. Aí você sai com o carro, aí tem que pôr o carro na garagem, não pode deixar o carro no meio da rua, vão roubar o carro, é uma coisa que eu tenho, esse carro não tem mais nada. Então não posso ir em todo lugar com o carro. Sem te perguntar, tem garagem? Não tem. Tem onde vigiar? Não tem. De noite não pode sair com o carro. E o carro vira um tormento na sua vida. Esse carro é essa codorna. Estou te dando só um exemplo. Não quer dizer que é errado ter carro. Mas tenha cuidado. Não coloque nada na frente de Deus. Deixa Deus fazer as coisas de acordo com o propósito dele. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Deixa Deus fazer as coisas de acordo com o plano dele na hora dele. Porque isso pode fazer definhar a sua alma. E Deus quer impedir isso. Deus quer impedir, mas às vezes não tem jeito, porque insiste. Segunda coisa, a Bíblia fala, é interessante isso, que no versículo 10, quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e o que apareceu no deserto, meus irmãos? A glória do Senhor. Eu sei que quando nós cantamos o corinho, né? Eu vejo a glória do Senhor hoje. Nós pensamos, a glória só vem quando faz jejum. Não, glória tem que ter uma unção extraordinária.
Mas é engraçado, a glória que veio no dia que eles estavam fazendo a maior carnalidade. A glória apareceu. Mas não apareceu para ser coisa boa, não. Diz a Bíblia que apareceu para amedrontar, para assustar, porque mostrou a gravidade. Às vezes nós conhecemos pouco a respeito da glória de Deus. Sabe, se você estiver na carne querendo fazer algo errado, você pode ver a glória de Deus naquele momento. Mas se você ver, o seu coração vai derreter como cera. Se você realmente ver, você vai estremecer por dentro. E então será liberto. Nós precisamos de ver a glória de Deus nessas horas. Porque a glória também trata conosco. A glória tem esse poder germicida. Você entende o que eu estou dizendo? Isso tem que ter maturidade para ter essa experiência. Eu já tive essa experiência. Eu já tive a experiência de, às vezes, no meio de uma carnalidade, a glória de Deus vir. E Deus tratar. A glória de Deus vir. Não fique pensando que Deus vai embora porque está na carne, não. Não fique pensando que Deus abandona você porque você está na carne, não. Às vezes, na carne, é o momento que você mais precisa de ver a glória de Deus. Às vezes, nessas horas, mais precisa de sentir a glória de Deus na sua vida. Até para ter tremor e temor. Terceira coisa. Deus queria mostrar para o povo quem eles eram. Deus deixou eles ter fome, diz a Bíblia. Deus deixou eles ter fome. Vamos ler isso lá em Deuteronômio. Não desmarca de Êxodo, não. Deuteronômio capítulo 8. Deus deixou o povo ter fome. Por que Deus permite que você também sinta fome? Para que você possa ver o que está dentro de você. Tem gente que não se enxerga. Tem gente que não se vê. Tem gente que se acha melhor do que os outros. Tem gente que se acha mais habilidoso, mais capaz. Tem gente que se acha mais do que os outros. Pois quanto mais você acha isso, é porque você não tem espelho na sua casa, menos se enxerga. A maneira que Deus tem para tratar com a sua carne é mostrar você. E a maneira como Ele mostra é permitindo que às vezes venha necessidade de alguma coisa. Venha alguma crise. Então às vezes falta dinheiro, às vezes falta uma direção, às vezes falta uma companhia, às vezes falta uma liderança sobre você. Alguma coisa Deus vai tirar. Na hora que Ele tira, aquilo mostra o que está dentro de você. Aquilo mostra o que está dentro de você. Nós não conhecemos as pessoas no dia da festa. Conhecemos no dia da luta. Não conhecemos as pessoas no dia da barriga cheia. Conhecemos da barriga vazia. Não conhecemos as pessoas no dia que o bolso está cheio e o dinheiro está sobrando. Nós conhecemos no dia que o dinheiro falta. Ou que o dinheiro fica curto. É aí que nós conhecemos quem são as pessoas. É aí que nós conhecemos quem são os maridos e as esposas. É aí que nós conhecemos a firmeza de caráter e a aliança. É nesses dias. Portanto, alguém fala: pastor, eu não entendo. Eu converti e a minha vida está passando por luta. Mas é para o seu bem. Você converteu, mas você não se conhece ainda. Deus quer mostrar para você o que é a sua carne. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Olha aqui, para Deus dar o maná, primeiro tem que estar com fome. Para Deus dar o maná, primeiro tem que dar com fome. Para Deus dar o descanso, primeiro tem que estar cansado. Entende o que eu estou dizendo? Não adianta eu chegar para uma pessoa e oferecer para ela Novalgina se ela não está com dor de cabeça. Não adianta eu oferecer comida se ela não está com fome. É por isso que Jesus falou isso. Que Ele veio para quem? Para os doentes, para os cansados, abatidos, oprimidos. É para esses que Ele veio. Porque esses é que precisam. Alguém fala: pastor, eu não estou precisando. Aí Deus vai mostrar para você que você de fato precisa. Então a Bíblia fala que Deus te humilhou e deixou ter fome. Antes de dar para você uma porção nova, Ele vai te dar fome. Antes de dar para você uma unção nova, Ele vai te mostrar a sua condição de caráter. Eu fico vendo alguns irmãos, os obreiros sempre têm estado comigo esses dias, e todos eles falam: pastor, eu quero uma unção nova, eu quero um nível novo. E eu fico olhando e pensando, será que eles sabem como é que Deus vai fazer isso? Às vezes na cabeça do Azemar, ele está pensando que vai vir um dia na reunião aqui, e vai estar uma unção especial, e eu vou colocar a mão na cabeça dele e ele vai ganhar uma unção nova. Às vezes ele está pensando isso. Pode até ser que aconteça esse momento, mas a unção nova não acontece assim. O processo é o seguinte: o Azemar está jejuando, está orando, está buscando.
E de repente acontece alguma coisa na vida dele. E ele fica na carne. E ele fica, aquilo detona algo dentro dele. Às vezes é um relacionamento comigo, às vezes é uma coisa no outro trabalho que ele tem, na família. E aquilo mostra dentro dele o que está de errado. Aí ele vai orar e fala: Deus, eu estou querendo uma nova unção. E olha, eu estou piorando. Antes eu não tinha isso. Olha como é que eu estou agora, eu estou pior do que estava antes. Mas o Senhor fala: não, é que para eu poder te dar uma coisa nova, você tem que estar com fome. E a maneira de ter fome é mostrar a sua real condição da carne. Aí Deus mostra. Aí na hora que Deus mostra, ele vai orar. Fala: Deus, muda-me, eu quero, faz. Aí Deus vem e faz. Produzido pelo quê? Pela fome. Se você não tem fome espiritual, Deus não pode agir na sua vida. Pastor, como é que eu posso ter fome? Se Deus humilhar você, aí tem fome. Se Deus humilhar você, você vai ter fome. Aí, quando tem fome, a palavra do Senhor diz: e te sustentou com o maná, verso 8, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Oh Deus! Alguém vai dizer: pastor, eu nunca tinha visto tudo isso aqui em Êxodo, porque você apenas lê a história. A história só não é suficiente. Você tem que entender a revelação dos princípios, dos caminhos de Deus. É maravilhosa a palavra do Senhor. Eu posso dizer que eu amo essa palavra. É essa palavra que deve nos guiar e nos nortear. Amém, meus irmãos? Deus queria tratar com o povo. Por quê? Porque Deus não queria um monte de egípcio convertido. Veja, o povo de Israel morava no Egito. Eles podiam achar que não eram, mas eles eram egípcios sim. Por que eles eram egípcios? Porque eles comiam comida egípcia. Diga: eu sou aquilo que eu como. Entenda no nível espiritual. Você é aquilo que você come. Ora, quem come comida egípcia se torna uma pessoa egípcia. Quem come comida egípcia está alimentando a sua própria carne. Quem come comida egípcia está atraindo tratamento e disciplina de Deus. E por fim, quem come comida egípcia está comendo morte. Por outro lado, Deus queria mudar o seu povo. Deus não queria ter um monte de egípcio que foi transportado para a igreja. Deus não quer ter essa igreja aqui cheia de porco lavado. Deus quer ter ovelhas. Ovelha é quando o porco morre e ressuscita na forma de ovelha. Não basta ser lavado, tem que ser regenerado, tem que ser transformado. Deus não quer só lavar você exteriormente. Deus quer mudar a sua condição interior, sua natureza. Deus quer nos transformar. A nossa alma tem que ser transformada. Pastor, como é que eu me transformo? Você não se transforma. É Deus que transforma você. Você não se muda simplesmente querendo mudar. Você não se torna diferente só porque fez um propósito de ser diferente. Para mudar, é preciso que Deus opere na sua vida. E como é que Deus faz? Diga: o meu espírito foi regenerado. Diga: a minha alma está sendo transformada. Diga: o meu corpo, no futuro, será glorificado. Então preste atenção. Quantos aqui já nasceram de novo? Então o seu espírito já está pronto. Diga: o meu espírito está pronto. Mas a sua alma está pronta? Ela está sendo o quê? Esse processo vai durar a vida inteira. Por enquanto, Deus não está fazendo obra no seu corpo. Porque a nossa carne não tem jeito. Vamos ter que ganhar um corpo novo. A maneira como Deus muda você é mudando a sua dieta. Se você ler aqui em Êxodo capítulo 17, no verso 25 diz assim: e comeram os filhos de Israel maná, quantos anos, irmãos? Quantos anos? 40. Na Bíblia o número 40 simboliza uma geração, uma existência, um tempo completo. Eles comeram maná
todos os dias da sua vida. Todo dia foi maná. Essa é uma geração que não comeu outra coisa, comeu só maná. E esses aqui que estão no deserto, como eles não vão entrar em Canaã, vamos ver depois no decorrer da história, de fato foi um povo que comeu só maná a vida inteira. Deus também quer que nós sejamos um povo que come maná a vida inteira. Por quê? Porque a maneira como Deus muda o seu povo é mudando a dieta deles. Depois de andar 1 mês e meio, acabou a comida. Não tinha mais comida. Não deu tempo de trazer mantimento do Egito. Acabou a comida. Deus esperou acabar a comida para dar o maná para eles. E Deus esperou eles terem fome para dar o maná para eles. E Deus poderia dar para eles comida egípcia. Mas o alvo de Deus não era dar comida egípcia, era dar o maná. Por quê? Porque nós somos transformados naquilo que comemos. As pessoas são aquilo que comem. Já falei para os irmãos isso. Os nutricionistas dizem que o organismo de um carnívoro, ele acaba tendo um metabolismo diferenciado do vegetariano. Por quê? Aquilo que você come vem a se tornar parte de você mesmo. Quando você come lá um pedaço de bife, aquele bife que antes estava lá na vaca, agora vai entrar para dentro de você e vai ser metabolizado e vai fazer parte de você mesmo. Portanto, você é aquilo que você come. Todos nós somos aquilo que nós comemos. Quando Deus deu para o povo o maná, Deus estava mostrando a sua intenção de mudar a natureza daquele povo. Veja, meus irmãos, maná era algo inteiramente celestial. Porque quando Deus faz sair água da rocha, todos sabemos que existe água no subsolo. Aquela água era natural. Quando Deus mandou codornizes, aquilo também era natural. Mas o maná, não existe nada parecido. Maná não é produzido por algum animal. Maná não vem de alguma fermentação, de alguma coisa da natureza. Maná é algo que desce do céu, é comida de anjo. Eles comeram comida celestial. Veja, nem Jesus fez isso. Jesus multiplicou pães, multiplicou peixe, mas eles comeram de algo que não pertence a esta criação, não pertence a este mundo. Por 40 anos aquele povo comeu algo que não pertence a este mundo. Por quê? Por que Jesus não fez vir o maná? Porque lá em João 6 ele diz que eu sou o maná que desceu do céu. Ele diz, eu é que não sou daqui. Eu não sou deste mundo. Eu é que sou o maná. Eu é que sou a palavra que saiu da boca de Deus. Eu é que sou o verbo de Deus. O maná vinha com o orvalho do hálito Todo-Poderoso. A única maneira de você ser transformado em pedra espiritual é você comer da pedra espiritual que é Cristo. Quanto mais você come de Cristo, que é a pedra, mais você fica na forma da pedra. Quanto mais você come comida celestial, né? Proteína celestial, vitamina C, C de céu. Vitamina celestial, mais celestial você se torna. Portanto, qual que é a melhor maneira de levar alguém a mudar? É ficar dando dura nele? Ficar vigiando ele o dia inteiro e brigando com ele? Adianta fazer isso? Chantagem emocional, chantagem financeira, entende? Pressionando, dizendo, vou te excluir, vou fazer isso. Ninguém muda ninguém. Somente o Espírito Santo e a palavra têm o poder de nos mudar. Pastor, não sei o que está acontecendo comigo, eu estou aqui nessa igreja, não estou mudando. Não é a igreja que muda você. Quem muda você é o pão que desce do céu. Se neste lugar aqui tem pão e você está comendo, você vai ser transformado. Quanto mais você comer, mais transformado você será. Se a palavra de Deus, de fato, for ministrada aqui, essa palavra tem o poder de mudar você. Porque tudo que Deus faz pela palavra e pelo Espírito. Diga, tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Ele disse, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Errais não conhecendo a palavra e o Espírito. Errais não tendo da água e não tendo do pão. Agora preste atenção, água é para manter vivo, pão é para transformar. Ter experiências de enchimento do Espírito, experiência de cair, de ficar embriagado, é muito importante. Mas só muda quem se enche da palavra. Quem não se enche da palavra, não muda. Não muda. Continua
vindo na igreja, sentindo arrepio, calafrio, caindo, mas não muda. Só muda quando a palavra entra dentro de você, quando você acolhe com mansidão essa palavra. Então você dorme e acorda, e quando você vê, você foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Por que que essa igreja enfatiza tanta palavra? Será que é porque eu gosto de ficar falando, eu sou um falador crônico? Não é não, é porque eu tenho completa convicção que depois de passar algumas semanas ouvindo a palavra de Deus, de fato, você já começa a sentir mudança na sua vida. E hoje mesmo, nessa reunião, se você vem aqui e abre o seu coração, eu posso dizer para você, sua vida não vai ser mais a mesma. Vai metabolizar algo dentro de você e vai mudar você. Você entende o que eu estou dizendo? Você entrou para o cursão. O cursão é uma bênção. Quando nós falamos para fazer o cursão, não é porque eu sou chato e fico querendo te arrumar atividade, tirar seu tempo, não. É porque é um fato. Se você for para o cursão com o coração aberto, desejoso por Deus, e sentar lá para receber de Deus, quando terminar o cursão, você não é mais o mesmo. Eu te garanto isso. Foi ou não foi? Quantos podem dizer que foi verdade na sua vida isso? É um fato. Você começa a sentir mais fome, começa a sentir mais intensidade, você se abre para Deus, você passa a entender a palavra. Antes você achava complicado, de repente você fala, puxa, estou entendendo tudo agora. Tudo faz sentido agora. Teve uma experiência na sua vida já? Por isso, eu insisto com você. Você tem que se encher da palavra. Mas não é palavra doutrina. Não é palavra letra. É a palavra viva que tem o poder de mudar você. É o pão que desce do céu. Quando dizem amém sobre isso. A Bíblia diz muito a respeito de comida. Tem muitos irmãos que reclamam ou zombam que eu dou muita ilustração de comida. Mas é porque Deus faz isso. Jesus fez isso. Porque comer é a coisa mais básica na palavra de Deus. Você vai encontrar o comer em toda a Bíblia. Primeira coisa que Deus fez quando criou o homem, colocou ele no jardim e falou o que para ele? Pode comer de tudo, meu filho. Não falou para ele, olha, pode jogar futebol. Não falou para ele, olha, agora você pode cortar umas árvores, fazer uma barraca para você, uma cabana. Não, ele falou o quê? Pode comer, vamos comer. Comer é bom, é de Deus. O pessoal fala que crente come muito. E não é verdade isso. A palavra de Deus fala que um dos prazeres da vida é comer e beber. Isso é espiritual. O primeiro pecado do homem, qual que foi, meus irmãos? Deus falou para ele, não coma dessa árvore. Porque se você comer, você morre. Ela tem um veneno espiritual nela. E Adão fez o quê? Comeu. Adão não cometeu um ato pornográfico. Adão não cometeu um crime, não deu um tiro em Eva. Não. O que Adão fez? Só comeu. O primeiro pecado do homem foi comer. Quando Deus foi salvar o povo de Israel do Egito, qual foi a maneira como ele fez? Ele podia mandar pegar o cordeiro, crucificar o cordeiro e colocar na porta. E falar, quando eu vi o cordeiro crucificado, eu vou passar. Mas ele falou o quê? Pega o cordeiro, mata o cordeiro e assa. E pronto? Não, tem que comer. Tem que comer, não pode sobrar nada. A salvação depende de comer. Você entende o que eu estou dizendo? Jesus lá em João capítulo 6, falou o quê para aqueles que o ouviam? Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Tem que comer de mim. Se não comer, não é salvo. Se eu não entrar dentro de você, se eu não me introjetar para dentro de você, você não tem vida. Eu sou alimento, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o maná verdadeiro, diz Jesus lá em João capítulo 6. A partir do verso 40. Eu sou o maná celestial, diz Jesus. Quando nos reunimos aqui, se a palavra é de Deus, se a palavra é de acordo com o que está escrito, se o Espírito Santo sela essa palavra é espírito e é vida. Se você comer dela, o seu coração vai ser avivado e vai ser renovado. E você vai ser transformado. Quantos entendem o que eu estou dizendo nessa manhã? Esse é o maná. Vamos ler lá em João capítulo 6. O homem caiu porque comeu incorretamente. Hoje ele é salvo se comer apropriadamente. A salvação, portanto, é uma questão de comer. Alguém fala, pastor, como é que é esse negócio de comer? O que é comer na Bíblia? Na Bíblia, comer é um princípio muito maior do que simplesmente pegar uma fruta, uma comida, mastigar e ingerir. Comer na Bíblia, preste atenção nisso. Comer na Bíblia é introjetar, colocar dentro de si alguma coisa para dar satisfação e prazer. Comer na Bíblia
é você captar algo com os órgãos dos sentidos, com o olho, com a visão, com a audição, com o tato, né? É você captar algo com o fim de ter satisfação, prazer. O que o Senhor está dizendo aqui? Tenha muito cuidado com o que você come. Tenha muito cuidado com o que você coloca dentro de você. Entende o que eu estou dizendo? Muitos irmãos são legalistas e dizem: pastor, é pecado ver televisão? E eles querem que eu dou uma resposta assim: é pecado, você vai desligar aquela caixa maligna e você vai pôr fogo nela em praça pública porque é do diabo. Eles queriam que eu falasse isso. E normalmente eu falo: não, ver televisão não é pecado. Não é pecado ver televisão. E eu sempre gosto de complementar depois dizendo: mas para você é suficiente saber se é pecado ou não? Pois para Deus não é. Deus não quer saber só se é pecado ou não. Deus quer saber o seguinte: essa é comida para você? De onde vem essa comida? Vem do céu? De onde vem a comida? Agora, só é comida se for para ter satisfação. Porque tem coisa que entra dentro de você e você nem quer. É ou não é, meus irmãos? Fui passar 2 dias em Caldas Novas. Os irmãos sabem, Caldas Novas é terrível. Sob um aspecto: o som que não para de tocar. Eu gosto da piscina, gosto de ficar naquela água quente, aquilo me faz bem, mas o som me faz mal. Veja bem, você tem o prazer de ficar ouvindo aquelas músicas baianas horrorosas? Nada contra os baianos, né? Tudo contra a sensualidade, a carnalidade daquilo ali. Você já gosta de ver aquilo? Não gosto não. Mas depois de ficar o dia inteiro no meu ouvido, no final do dia eu estou cantando junto com eles. Minha filha fala: pai, o que é isso? Eu falo: nossa, é mesmo, saiu da minha boca. De onde veio essa coisa do diabo? Por que acontece isso? O dia inteiro atormentando você, sai sem ver. Aí você fala: pastor, você gosta, está escondendo. Sério, não gosto daquilo. Não gosto. Não gosto. Um irmão estava me contando que ele mora ao lado de um bar que canta música sertaneja. Ele diz que sonha à noite ouvindo música sertaneja. Ele fala: pastor, eu não consigo entender, o diabo está me infiltrando na mente. Não preocupa não, irmão, isso aí não é alimento. Isso não é alimento. Entrou em você, mas não é alimento. Por quê? Não tem prazer nisso. Quanto entende o que eu estou dizendo? Eu posso sentar e estar lá vendo televisão, e aquilo não significa nada para mim. Eu posso parar, e posso voltar, e posso nunca mais ver também. Jamais vou deixar de orar, de ler, de ter comunhão com alguém, de estar na igreja, por causa de algo assim. Nunca. Agora, quando é que a televisão vira alimento? É quando dá 6 horas da tarde, está no trânsito e fala: vai começar a novela. Eu não cheguei ainda, eu queria tanto ver o Francisco Coco com a Regina Duarte. Aí o que é, meus irmãos? Alimento. Aí tudo que o artista falar, você vai comer, você vai acreditar. Porque você tem prazer naquilo. Tem prazer de acompanhar aquilo. Veja o que eu estou dizendo? Outro dia eu fui, não sei onde eu fui, tinha uma sala de espera, estava a TV ligada. Eu sentei e fiquei lá. Todo mundo sabe que eu sou pastor. Alguém passou e cutucou: ei, pastor, vendo televisão, hein? Eu falei: meu Deus do céu. Ver televisão não é pecado, pode ver. Agora eu estava lá sentado, olhando. Sabe quando você fica olhando e não está vendo nada? Para mim não significa nada aquilo. Agora tem gente que dá valor nisso. Deixa eu dizer algo para você: pastor, eu posso ouvir música que não é evangélica? Meu querido, a questão não é a música em si, é que ela é alimento, ela está entrando em você. Se há prazer em você ouvir músicas sensuais, imundas, você se torna semelhante àquilo que você come. Vocês estão me compreendendo agora? Você se torna. Nós não comemos só com a boca, nós comemos com os olhos, comemos com os ouvidos, comemos com o tato, comemos de muitas maneiras. Se colocamos dentro de nós algo para ter prazer, aquilo nos transforma, nós ficamos semelhante àquilo. E eu fico feliz quando eu ouço uma irmã ontem me procurou. Aliás, eu encontrei ela aqui anteontem. Ela ia para algum lugar, eu acho, tirar festa, estava levando 50 fitas. Eu falei: nossa, mas 50 horas, nem eu não me aguento esse tanto. Mas ela falou: não, pastor, porque depois de ouvir isso aqui, eu não sou mais o mesmo. E é verdade, porque tem prazer nisso. Onde está o seu prazer? Seu prazer está em assistir Faustão? Quem mais? Gugu Liberato, Silvio Santos? Ou o seu prazer são essas minisséries da Rede Globo?
Entende? Ninguém vai vigiar você, você pode ver se você quiser. Você é livre. Mas preste atenção. Se você quer crescer e quer ser mudado, olha o tipo de comida que você está comendo. Posso ouvir a mente alguém nessa manhã? Precisamos ter cuidado com o tipo de comida. Vai lá para João, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos. Olha o que diz. João 6, verso 31. Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, é o Senhor Jesus. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha o verso 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Veja, é Jesus dizendo: eu sou o maná, ele está dizendo. Volta lá para Êxodo. Ora, se Jesus é o maná, precisamos então de ver as características do maná. E ver como o Senhor Jesus é provisão completa para aqueles que creem. Olha o que a palavra do Senhor diz. Está com a sua agenda? Anote as características do maná. Primeira característica. Olha o versículo 4, capítulo 16 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão da onde? Primeira coisa, o maná é do céu. As codornizes eram naturais, mas o maná era do céu. A primeira característica do maná é que ele é do céu. Não podemos explicar o maná, assim como não podemos explicar o Senhor Jesus. Alguém chegou em mim essa semana e queria que eu definisse Jesus para ele, que eu explicasse quem era Jesus. Eu falei: não tem jeito. Eu não posso fazer ele caber numa definição humana. Eu não posso fazer ele caber num tubo de ensaio, porque ele não é daqui, ele é do céu, ele é divino. Entende? O pão que nós comemos todos os dias não é natural. Você não veio comer aqui de homens, você veio comer do Senhor Jesus. Cada vez que você vier para essa reunião, venha para comer o pão do céu, meu querido. Sai da sua casa e dizer: eu vou comer o pão do céu, vou encher o meu coração do pão do céu. O Senhor Jesus é o maná que veio de Deus. Primeira coisa, portanto, é que ele é do céu. Pode ser invisível, mas é real. Talvez não podemos percebê-lo ou limitá-lo, podemos senti-lo completamente dentro de nós. Sabe, você não deve vir para uma reunião e não sentir coisa alguma. O maná do céu está entre nós. E a sensação deve ser a mesma. Quantos têm fome do Senhor? Segunda coisa, olha o verso 13. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, o que tinha lá? O maná. Segunda coisa, o maná, ele vinha de manhã. É interessante que as codornas vieram à tarde, mas o maná vem de manhã. Por que de manhã? Porque não devemos viver a nossa vida sem depender dele. Devemos começar o nosso dia esperando nele. Por que orvalho? De manhã vem um orvalho. Na Bíblia, o orvalho simboliza a graça de Deus. No Salmo 133, fala que é como o orvalho do Hermon que rega toda a terra. Lá em Lamentações, capítulo 3, verso 22, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de nós sermos consumidos. Todos os dias, pela manhã, as misericórdias vêm com o orvalho. O que significa isso? O maná de Deus, ele também para a nossa vida é como orvalho, é a expressão da graça, da bondade, do suprimento de Deus. Amém, meus irmãos? O maná sempre vem junto com o amor de Deus. Terceira coisa, olha o verso 12.
Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis. É aqui que está falando amanhã, né? O 13 fala do orvalho. Olha o 14. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Ele era pequeno, essa é a quarta característica. Ele era pequeno.